Provérbios 9 e 10. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Podem se assentar, vocês estão aqui. Pai, eu oro em nome de Jesus e peço que o Senhor fale em cada coração segundo a tua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema para a mensagem hoje é sabedoria sem temor não basta. Nós precisamos compreender essas três palavras, sabedoria, temor e conhecimento, e distingui-las para compreendermos melhor o que a palavra de Deus está nos ensinando. E a primeira coisa, irmãos, é que sabedoria, ela é uma grande instrução de conhecimentos variados. A sabedoria plena e verdadeira, somente Deus pode dar ao homem. O temor, ele é o sentimento de profundo respeito e obediência. Isso é temor, um sentimento de profundo respeito e obediência. E conhecimento? Conhecimento é o ato ou efeito de compreender por meio da razão ou da ciência. Ou seja, você lendo, você pesquisando, você estudando, você não conhece uma cidade, você vai lá e conhece ela. São experiências vividas. O conhecimento, que ele pode ser, a gente fala na universidade, científico, né, provado por A mais B, pela razão, pela ciência, ou ele pode ser um conhecimento ainda que chamado de empírico, que é aquele conhecimento passado pela avó, que passou por sua mãe, que passou para alguém que fez aquela receita que deu certo, não tem comprovação científica, mas também não tem desaprovação, nem algumas coisas, não vai dizer que serve para tudo. Mas então conhecimento é isso. Conhecimento nós devemos buscar em todo tempo. A sabedoria, verdadeiramente, ela é um dom de Deus na nossa vida. Muitas pessoas têm conhecimento de muitas coisas, mas não têm sabedoria. Mas também existem pessoas, e principalmente que servem a Deus, que têm o dom da sabedoria, da instrução, da palavra, o dom da sabedoria para ensinar, para aprender. Aprende de uma forma fácil as coisas. Tem pessoas, irmãos, que verdadeiramente aprendem com mais facilidade algumas coisas específicas. Por isso é importante nós acharmos o nosso dom. Eu falo isso quando eu leciono. Eu amo lecionar. O dom que Deus me deu, uma das coisas que eu mais gosto é lecionar. Seja lecionar a palavra de Deus, seja lecionar uma aula de teologia num seminário, num curso, numa igreja, seja lecionar música, dando aula de violão ou de teclado. Eu falo para meus alunos, um pouco que eu sei, eu quero compartilhar, mas eu gosto de compartilhar aquilo que eu sei e procuro fazer o meu melhor para que o aluno desenvolva. No entanto, observo que, como professor ensinando, que nem todos aprendem da mesma forma. Vejo que tem pessoas que têm uma facilidade para aprender violão, tem outros que não têm. Tem pessoa que tem facilidade para aprender um teclado, tem outros que não têm. E assim é por quê? Porque todos nós não sabemos tudo. Tem pessoa que tem facilidade para aprender variadas coisas. São chamados, as pessoas chamam de autodidata. No entanto, eu tenho uma questãozinha contra isso. Eu também até sou autodidata, mas eu não trabalho na hipótese de que ninguém aprende nada sozinho. Mesmo o autodidata, ele aprende pesquisando, ele aprende estudando. Ele tem um dom para aprender, mas mesmo assim ele tem que buscar alguma fonte. Ninguém simplesmente, é claro, aprende, pega um instrumento, pega de ouvido, muitas coisas aprende. Eu digo em variados campos. A pessoa, para aperfeiçoar, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que buscar, ele vai ter que observar. Então, o conhecimento, ele é este ato, efeito de conhecer, de compreender por meio da razão ou da ciência. Agora, a sabedoria é uma grande instrução de conhecimentos variados. Como eu disse, você pode ter sabedoria para aprender várias coisas da parte de Deus.
Às vezes a pessoa é um cientista e estudou bastante, se formou, fez a faculdade de engenharia, mas verdadeiramente você nota em um e outro que alguns se destacam mais. Sim, por estudar bastante, sim, também. Mas com certeza tem uns que têm mais facilidade. Tem pessoa que estuda, e tem uns que com menos tempo de estudo já pega aquilo. Então a sabedoria, ela é muito importante nas nossas vidas. Por isso o Senhor me deu esse tema para essa noite. Sabedoria sem temor não basta. Porque basta nós olharmos para a vida do homem considerado mais sábio, o rei mais sábio que existiu, o homem considerado mais sábio na Bíblia, e nós vamos ver que ao final da vida dele, com o passar do tempo, ele cometeu muitas loucuras, que foi Salomão. Salomão cometeu muitas loucuras depois de tomar para ele muitas esposas. A Bíblia vai dizer que as esposas de Salomão, na sua velhice, o persuadiu. E aí, a Bíblia vai dizer que Salomão, ele, tendo tanto conhecimento, ele mesmo disse uma coisa que nos chama muita atenção em Provérbios. Ele disse assim, que tudo aquilo que o olho dele viu e que ele desejou, ele pôde ter. Já pensou o que é isso? A Bíblia fala que no reinado de Salomão tinha tanta riqueza que a prata era desprezada. O negócio lá era ouro, os copos eram de ouro, as paredes do templo era tudo ouro. Os estudos falam que havia ali diante do trono de Salomão 12 leões de ouro, 6 de cada lado, representados de estátuas de leões de ouro, até que chegasse o seu trono também de ouro e marfim. A riqueza dele era tamanha que a Bíblia fala que os navios, havia ali uma grande frota de navios, que de todas as partes do mundo ali traziam riquezas devido ao comércio que era feito no reinado dele. Então, os países assim tinham aquela dependência do reino de Israel. Imagina um país pequeno como Israel se tornou o mais rico de todos. E ainda a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão era tanta que a fama dele correu pelo mundo, de maneira que as pessoas falavam em todo lugar, há um rei em Israel chamado Salomão, que ele é tão sábio em todas as coisas. A sabedoria de Deus está nele, de maneira que a rainha de Sabá, o que é hoje, acredita-se, a Etiópia, viajou mais de 2.000 quilômetros para ir conhecer Salomão, e quando ela chegou lá, ela disse para ele, verdadeiramente, tudo aquilo que me disseram é pouco diante da sabedoria e diante da riqueza, do esplendor do teu reino. Então pensa, o homem que pôde ter aquilo que ele sonhou, aquilo que ele quis, toda a riqueza, cometeu a loucura de possuir 700 mulheres, de ter em seu palácio, em seu reinado, em seu harém, 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, 1.000 esposas. Aí algumas pessoas perguntam assim, olha, Deus permitia algumas coisas que a gente vê na Bíblia? Não, irmãos. Aí é interessante a gente ver que Deus é tão justo que Ele permite ser relatado na Bíblia os erros que os homens cometeram. Quando a gente vê os homens na Bíblia com 1, 2 ou mais esposas, não era a perfeita vontade de Deus, mas Deus permite relatar os erros que eles cometeram, para não passar só que todo mundo que serviu a Deus foi perfeito. Não, Deus permite ser relatado na Bíblia. E Salomão, tendo essas 700 mulheres e 300 concubinas, a Bíblia diz que as mulheres dele corrompeu. Por quê? Porque ele começou a tomar para ele mulheres de vários povos, não só as moças hebreias que tinham ali. Começou a tomar para ele esposa, filhas de Faraó, filha de tal rei, de tal país. Todo rei queria dar a filha dele para Salomão casar.
Porque naquela época era assim, né? Os reis faziam pactos, ofereciam as filhas para outro rei casar, para formar um reinado forte. Então, imagina, tudo quanto é rei, falava, filha, você vai lá casar com Salomão. Né? Não tem a ver se Salomão era bonito ou beleza, nada disso. Não era essa a questão. E aí, Salomão caiu no pecado. Por quê? Porque ele cedeu às vontades de suas esposas. E aí, irmãos, nós aprendemos muito com a vida de Salomão, que não basta ter sabedoria sem temor. Quando ele perdeu o temor, a sabedoria dele, o conhecimento dele, não livrou ele de cair no pecado. Não basta conhecer a Bíblia toda e não ter temor. E o que é o temor que nós dizemos? É o profundo respeito e obediência a Deus. Não basta conhecermos a Bíblia toda ou termos sabedoria, mas não obedecermos o que ela nos ensina. Não basta termos um alto grau de conhecimento, mas não colocarmos em prática na nossa vida. Não basta ensinarmos para as pessoas a forma que elas devem viver e nós mesmos não vivermos. Então, eu não estou desprezando, irmãos, a sabedoria. Eu não estou desprezando a sabedoria. A sabedoria é muito importante, né? A sabedoria é muito importante. Ela não está simplesmente na comunicação, ela está naquilo que é comunicado, no conteúdo. Às vezes tem pessoa que é um bom comunicador, mas que conteúdo tem passado? Então, enquanto eu tenho um livro que o Senhor me deu, que chama Palavras de Sabedoria. Nesse livro o Senhor me deu mais de 500 frases. Não somente frases, alguns provérbios e frases. E eu tenho alguns deles marcados, e um diz assim: enquanto o conhecimento te mostra o que existe, a sabedoria te faz conhecer o inexistente. A sabedoria te leva a conquistar o que ninguém conhece. Então, não estamos menosprezando a sabedoria. A sabedoria é extremamente importante, mas o versículo diz que o temor do Senhor é o princípio dela. Se a pessoa não tiver temor a Deus, não adianta ficar buscando e buscando a sabedoria sem temor. Então, o conhecimento ele é muito bom, mas a sabedoria ela é infinitamente melhor. Eu digo nesse livro que o conhecimento ele nos faz descobrir as coisas existentes, e a sabedoria nos faz dominá-las, nos faz liderar com sabedoria. Então, alguns conselhos eu passo. O sábio, ele fala pouco, mas ele ensina muito. Adquire, irmãos, conhecimento e você terá inteligência para ensinar as pessoas. Adquira a sabedoria e, além de ensiná-las, você vai ter discípulos. Não estou pregando que a sabedoria não é boa. A sabedoria é ótima. Só que sem temor, não basta. E Deus falando isso ao meu coração e eu querendo compartilhar isso para a igreja. Porque, irmão, o sábio, ele aprende para depois ensinar. Tem pessoa que gosta de ensinar, mas não gosta de aprender. O sábio, ele aprende para depois ele ensinar, porque ele tem firmeza naquilo que ele fala. Ele está instruindo porque ele é experimentado. A Bíblia mesmo diz, vocês devem ser provados, experimentados, para que sejam aprovados. Então o sábio, ele aprende para depois ensinar. Eu até falo muito para os irmãos, quem não gosta de aprender, não serve para ensinar. Observe a vida de uma pessoa que não gosta de aprender, que não gosta de ouvir. Ela serve para ensinar? Não é uma boa pessoa para você tomar como referência. Porque se você observa que aquela pessoa não gosta de ouvir, e principalmente a palavra de Deus, é um cristão, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. A pessoa não gosta de ouvir a palavra de Deus. A pessoa não gosta de estudar a palavra de Deus, de aprender. Então, irmãos, esse tipo de pessoa não é referência para te ensinar nada. Pode ser o tal do pastor
poderoso, pregador poderoso, porque para mim poderoso só é Jesus Cristo. Mas tem uns por aí que se acham tal. Fala tudo que todo mundo quer, revela tudo que todo mundo quer. Pergunta se ele ama a Bíblia. Ele despreza a Bíblia. E ainda, se acha muita coisa. Cuidado. As pessoas não observam o que elas estão aprendendo. As pessoas desprezam a sabedoria. Agora, tudo bem, não estamos também dizendo, é só estudar a Bíblia? Não, porque aí a letra mata. Se a gente estudar igual um louco, a Bíblia diz. Se a gente estudar sem temor, é que a letra mata. Não é quantidade, você pode estudar várias vezes. Todos os dias a Bíblia diz, medita na palavra de dia e de noite. Todos os dias nós temos que meditar, nós temos que estudar. A lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Medita na palavra de dia e de noite, a Bíblia diz. Examina a palavra. Nós não podemos ter preguiça de aprender a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós vamos adquirir sabedoria para a nossa vida. Agora, não é só ler, estudar, versículo por versículo, e não colocar nada em prática. Porque aí nós vamos ser como o apóstolo Tiago disse, como um homem que vê o seu rosto no espelho, refletindo no espelho, o homem natural. Depois ele logo se esquece. Então não adianta, eu amo também estudar, eu amo a palavra de Deus, eu gosto de ensinar, mas eu amo estudar. Eu amo conhecer conteúdos, livros, documentários, estudo de várias coisas. Eu estudo a Bíblia, por mais que eu me formei em teologia, eu estudei muitas coisas na área da teologia, a gente estuda. Teologia não é só Bíblia, é que o teólogo ele é desprezado num conhecimento, porque quando fala que é um teólogo, vem na cabeça das pessoas duas coisas, pastor ou padre, não é isso? É teólogo, ou é pastor, ou é padre. E aí as pessoas têm como que é uma pessoa que ele só estudou Bíblia. Não é isso só que teologia ensina. O teólogo, ele estuda antropologia, ele estuda filosofia, ele estuda psicologia. Quando é feita uma universidade mesmo por completo, ele vai estudar várias coisas. Tudo isso, no momento certo, nos ajuda. Quando você tem conhecimento, se depara com alguma situação, aquilo vai te ajudar no momento certo. Aquilo vai te ajudar muito em algumas situações. Só que, se o Espírito Santo de Deus, se nós não buscarmos o Espírito Santo, é só por ele que a gente tem temor, porque o Espírito Santo é quem nos convence da verdade. Não tem como alguém temer a Deus, se não amar a Deus, se não buscar o Espírito Santo. Ele pode ler a Bíblia de capa a capa, como eu estou dizendo, eu já li e parei de contar as vezes que eu li. Versículo por versículo. Mas Deus me ensinou que não é somente ler para conhecer e para a gente ensinar. O temor deve estar na nossa vida. Deve estar na nossa vida. Porque senão, irmãos, a gente vai viver de forma louca, E o sábio, ele não fala loucamente ou de maneira precipitada, pois ele sabe que na pressa da fala está o tropeço da comunicação. Já viu pessoa que aquele ditado de não pensa para falar? É muito perigoso. Porque você pode prejudicar ou até destruir uma vida de pessoas com palavras, dependendo da forma que a pessoa estiver. Sabedoria, sem temor, vale o quê? O mundo está cheio de pessoas que têm conhecimento, não são sábios. Para o mundo eles são sábios, são filósofos, estudados de várias nações. Se você for pegar aí, muitos homens ao curso da história vão ser chamados de sábios. Sábios chineses, sábios da Grécia Antiga e outros, e outros, e outros. Só que eles até, pode ser que receberam o dom de sabedoria, mas eu acredito que só vem de Deus. A sabedoria humana do mundo, para mim, ela entra no conhecimento. Estudaram muito, conheceram. Só que não havia temor na vida deles. E muitos viveram loucamente. E Salomão, mesmo tendo o temor de Deus no princípio, depois ele deixou. Isso mostra que nós, tendo sabedoria da palavra de Deus, tendo conhecimento,
não podemos parar de vigiar. Devemos vigiar todos os dias. Por isso a Bíblia diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. O Espírito vivifica, mas a carne é fraca. A Bíblia não nos enganou. Nós não pensamos, irmãos, no que significa temor. E eu comecei a tirar isso para a nossa vida. O temor é um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus, em primeiro lugar. Mas na nossa vida, o temor também tem que estar em tudo. Por quê? A pessoa casa, e vou citando primeiramente a área do casamento. A pessoa casa. Ela sabe o que tem que fazer para ter um casamento feliz. Se ela não ter temor e não fazer, vai adiantar alguma coisa? Não. Não vai adiantar. A pessoa é uma pessoa instruída. É um pai aparentemente sábio, de muito conhecimento, talvez. Mas, se ele não ter temor para colocar aquilo em prática, para ensinar o filho, vai valer? Não vai. Então, aí eu começo a pensar, a pessoa tem sabedoria, mas não vive o temor, não adianta. A sabedoria sem temor, a pessoa vai ter muito conhecimento, sabe o que é? É a pessoa saber o caminho que tem que andar, mas não tem temor para andar. O temor é a atitude de viver o que é certo. A sabedoria nos mostra o caminho que devemos andar. E no nosso caso, sabedoria é a palavra de Deus. Mas o temor nos faz andar por esse caminho. Porque alguém pode conhecer o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e alguém pode conhecer o caminho por meio da palavra de Deus, mas não andar por ele. A pessoa conhece o caminho, a atitude, o que vai fazer a diferença na vida dela, mas não faz. Quer dizer, a pessoa não tem temor com ela mesma. Falando em temor, porque as pessoas pensam que temor é medo. Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Estou repetindo constantemente para memorizar. Então, o marido, ele sabe, diante de Deus e da palavra, que é pecado adulterar. Mas se ele não tiver temor, ele vai ser levado ao adultério, através da tentação, com alguma mulher. Principalmente o homem, né? Que o homem, ele é levado ao adultério com mais facilidade, não que mulheres não são, do que a mulher. Por quê? Porque a mulher, ela é mais tentação para o homem do que o homem para a mulher. E o homem principalmente, comete muitas loucuras por causa de mulheres. Uma mulher, ela não precisa ser o extremo da beleza bonita para levar um homem à loucura, para levar o homem ao pecado. Não precisa. Se ela for astuta e ele for tolo, ele cai. Porque ele não cai só pela beleza. Vai ajudar, com certeza. Mais ainda, né? Como diz, se a mulher é bonita e ela é astuta, uma mulher, se ela for astuta, ela não precisa de muita coisa. Se o homem for tolo, se o homem for sábio e tiver temor, não. Mas se ele for sábio, mas não tiver temor, é aquele ditado, uma hora ela derruba ele. E nesse meio é assim, são tantas coisas sujas que acontecem para derrubar políticos, empresários de grandes empresas, pastores de igreja, líderes, um monte de coisa. Com Salomão, será que foi como? Será que o rei não falava, vai lá, minha filha, casar com ele? Vai lá para extrair da sabedoria dele, o que ele ensina, a riqueza. Vai lá levar ele a se perverter com os nossos deuses, né? Ele era sábio. Mas a partir do momento que foi... Porque o poder deixa a pessoa, né? Acho que pode fazer tudo. Que pode ter tudo. Salomão teve 1000 mulheres disponíveis para ele. Mas quando você vai estudar Cantares, vê que ele só amou uma, a Sulamita. Sulamita é o feminino para Salomão.
Ela era chamada assim por ser considerada a rainha mesmo, a esposa dele mesmo. Ela é chamada, então, em algumas versões, de Sulamita, por causa do feminino de Salomão, por ser a mulher que ele amava. E nisso é escrito o livro de Cantares. Alguns dizem que sim, apesar de muitos pastores dizerem que não. Os provérbios de conselhos dele mostram um homem dizendo que teve tudo, que vaidade por vaidade, na velhice. Então, mostra que ele, quando estava na hora da loucura, ele lembrou. E aí ele escreve para que os mais jovens não venham a cair nos mesmos erros que ele caiu. Né? Então, eu também acredito que ele se arrependeu, mediante ao estudo. Quando você faz um estudo bem minucioso de provérbios, de cantares, de Eclesiastes, você vê que é um homem já em uma idade, já um senhor, um homem já numa idade avançada, ensinando os mais jovens a não cair nos erros que ele caiu. Mas, como diz o ditado, é todo mundo que vai ter a oportunidade de se arrepender? É todo mundo que vai ter temor? Só que isso custou muito para ele. Deus permitiu que outros reinos viessem sobre a vida dele. Deus só não permitiu a derrota de Salomão. Deus fala para ele: por amor de Davi, teu pai, não entregarei o teu reino, mas o teu filho eu vou entregar. Deus só não permitiu por causa do amor de Deus para com Davi, por causa da palavra de Deus para com o rei Davi. E Salomão foi muito sábio, irmãos. Salomão, ele construiu o primeiro templo. Até na época de Salomão, Deus habitava em tendas, na arca. E Salomão constrói o primeiro templo. Tanto que uma coisa que a gente precisa aprender: só existe um templo para Deus habitar. Por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque templo é lugar de sacrifício. Então, o templo que Salomão construiu, e foi colocado ali no Santo dos Santos, a arca. E Deus ali descia e se manifestava aos homens. Só existe um templo, e é justamente por isso que os hebreus, os israelenses, eles não têm outro templo e nem constroem outro lugar, porque eles aceitam construir somente lá no lugar sagrado. O que se tem na Bíblia que a gente vai ver, vários lugares, são sinagogas. Sinagoga não é templo. Sinagoga é um lugar como é a igreja. Até a igreja é errado a gente chamar de templo, sabe? A gente chama de templo. Templo somos nós. Porque a Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, nenhum. Porque templo é lugar de sacrifício. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja, ela é como uma sinagoga, um lugar de vir aprender a palavra de Deus, um lugar de adoração, de oração. Sim, a gente tem como templo por ser casa de oração, nesse sentido sim, mas não é aquele templo de Israel, da forma de dizer, o templo somos nós. A igreja, ela é como era a sinagoga antigamente, e até nisso os pastores têm que tomar cuidado, para não ser como aqueles fariseus que dominavam a sinagoga e faziam o que eles queriam, né? Porque no templo não se fazia o que queria, não se entrava de qualquer jeito, porque se entrasse, morria. Mas a sinagoga não, né? A sinagoga, o príncipe Jairo podia aprontar, os outros, os sacerdotes que haviam lá, era algo diferente. Então, assim, é só uma curiosidade aí para a gente. Mas nós aprendemos constantemente sobre o que é bom, através da palavra de Deus. Nós que servimos a Deus. O fazer, o colocar em prática na nossa vida, irmãos, é onde entra o temor. Saber o que é certo e fazer o certo é temor. Saber o que é errado e não fazer o errado é temor, porque você pode ter a sabedoria que for, você sabe que é errado, você sabe, mas você faz, você não teve temor. Você sabe que é certo, mas você não faz, você não teve temor. Pode ter sabedoria e conhecimento, mas está faltando o temor a Deus.